Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre algumas condições que parecem insônia, mas que não são. São quadros, né, que a gente chama de transtornos de sono relacionados ao ritmo circadiano. E por que isso se parece com uma insônia? Porque a queixa dos pacientes, ela é muito semelhante, né? Então, já tive pacientes que vinham, né, com queixa de insônia e que quando eu percebia, na verdade a pessoa estava dormindo muito cedo, estava indo dormir por volta de 8 da noite e acordando 3 da manhã. E aí tinha uma queixa, um relato de insônia. Camila, eu acordo às 3 da manhã e não durmo mais. E aí quando eu ia ver a pessoa estava dormindo muito cedo, né? Ou o contrário, né? Tenho insônia, não consigo adormecer, né? No momento em que eu preciso adormecer. E aí a pessoa ia dormir 4 da manhã, né? 5 da manhã e acordava às 11 da manhã, né? Se isso fosse possível para ela. E aí vinha como uma queixa de insônia. Então por isso que o nome desse vídeo é Insônia, parece, mas não é, né? Porque de fato são condições que podem chegar para os profissionais de saúde com uma queixa, né, voltada para a insônia, né, uma queixa de insônia, mas que são outras condições. Então, o nome que a gente dá para esta primeira condição que eu contei para vocês, de sujeitos que vão sentir sono, né, no começo da noite, ali no finalzinho da tarde, e vão sentir sono e vão dormir nesse momento, e aí vão acordar muito cedo, é o que a gente chama de fase adiantada do sono, né? Síndrome da fase adiantada do sono. Então, são sujeitos que, por uma condição biológica deles, eles se organizam no ciclo de 24 horas do dia de maneira um pouco diferente da grande maioria, né? Então são sujeitos que vão sentir sono num horário que não é habitual para a grande maioria, vão adormecer, se eles permitirem, né? Num horário que não é habitual e vão acordar muito cedo. Qual é o grande problema nisso, né? Isso não significa que o paciente tenha insônia. Ele tem uma fase adiantada, ele sente sono antes, dorme e vai acordar antes. A grande questão sobre isso é a questão social, né? A condição social. Então, um sujeito que dorme 8 horas da noite, né? Isso limita muito a vida social dele. E, além disso, quando ele acorda às 3 horas da manhã, o que esse paciente vai fazer quando o mundo está dormindo e ele está acordado, né? Então, o trabalho para esses pacientes funciona muito em função de psicoeducá-los, né? De fazê-los entender o que acontece com eles e a gente ir fazendo algumas manobras em relação ao horário de dormir para que esses pacientes entrem, né, num hábito de sono aí em que as contingências sociais vão ficar mais confortáveis, né, para ele. Mas o que é importante? Esse paciente, se ele não cuidar de manter esta rotina, né, que a gente vai estruturar no processo terapêutico, ele volta para esse padrão, que é o padrão de funcionamento dele. Então, por que isto parece uma insônia? Porque esta queixa que o sujeito vai ter de que acorda muito cedo e não consegue dormir mais, na verdade, não é uma incapacidade de dormir. Ele não consegue dormir mais porque ele não tem mais sono. O sono dele, ele, né, foi liquidado, ele utilizou o sono dele ali das 7, 8 da noite até as 3 da manhã. Tá? Então, esse é o quadro de síndrome da fase adiantada do sono, que pode parecer uma insônia, mas não é. E a segunda condição, que é ainda mais comum de a gente encontrar, é o contrário. São sujeitos que vão sentir sono só na madrugada, né? Quase de manhãzinha. Então, eles vão chegar com uma queixa, né, de eu não consigo adormecer. E aí quando você vai ver, ele consegue, mas ele consegue no horário, né, em que o funcionamento dele permite que ele tenha sono, lá para 4, 5, né, 6 horas da manhã às vezes, e aí esse sujeito vai despertar muito mais tarde, né, ali no meio da manhã, no final da manhã, comparado com sujeitos normais, né. Qual é a grande questão disso? Né? Então, a vida social também, a vida laboral, né? A gente vive numa cultura que não está preparada, né, para estas pessoas. Então, quando o sujeito tem uma vida, tem uma profissão que permite, por exemplo, que ele não trabalhe de manhã, né? Se ele não trabalha numa empresa que tem horários, né, das 8 às 6, ou se ele não trabalha né, em algum lugar que o obrigue, né, a estar trabalhando de manhã,
ele consegue viver a vida dele tranquilamente. Ele vai dormir lá 4 horas da manhã e vai acordar na hora do almoço e tá tudo bem, né? Então, quando esse sujeito tem esta liberdade de montar a sua agenda, né, social e laboral ou escolar, conforme esta necessidade, que é uma necessidade biológica, né, um padrão biológico do sujeito, tá tudo bem. Mas na grande maioria das vezes não é o que acontece, né? As escolas obrigam a gente a acordar cedo, os trabalhos obrigam a gente a acordar cedo, né? As atividades sociais, elas acontecem também no período da manhã, muitas vezes. Então, o mundo, ele não é montado para estas pessoas. E aí, essas pessoas, quando elas chegam para buscar ajuda, elas têm algumas marcas muito importantes, né? São pessoas que a vida inteira enfrentaram esse tipo de dificuldade, que nunca conseguiram levantar cedo, que foram muito desadaptadas ao longo da sua vida escolar, da sua vida de trabalho. Então, é uma população que apresenta um alto grau de sofrimento, porque a vida inteira teve que ficar tentando se adequar a um padrão que não é o padrão deles, né? E aí são pacientes que chegam de fato com crenças bastante importantes, porque foram sempre os preguiçosos, os atrasados, né? Então a gente tem esta demanda também para cuidar. Mas enfim, por que que isso pode parecer uma insônia no relato do paciente e não necessariamente, né, não é uma insônia? Por conta disso, o sujeito dorme, mas ele tem um padrão um pouco diferente do momento, né, do sono dele chegar e acontecer, porque biologicamente ele se organiza assim nas 24 horas do dia também, né? Então são sujeitos que vão adormecer no comecinho da manhã e vão, né, acordar muito mais tarde do que a grande maioria das pessoas. É interessante também considerar que esta síndrome da fase atrasada do sono, que é o nome que a gente dá para isso, ela é comum nos adolescentes. Então algumas pessoas vão apresentar esse padrão, né, na adolescência, e aí na vida adulta isso vai se resolver. E é interessante a gente pensar nisso, porque eu atendo muitos adolescentes e os pais chegam sempre com essa demanda, né, de nossa, mas fica no videogame a madrugada inteira, né, nossa, mas só quer dormir muito tarde. E aí é importante a gente considerar isso. Será que ele está indo dormir tarde porque ele quer dormir tarde e aí ele fica no videogame? Ou será que ele fica no videogame e vai dormir tarde porque de fato ele não tem sono, né? E esta é uma característica de certa maneira comum, né, na adolescência. Para alguns sujeitos isso vai perpetuar, né, na vida adulta por ser um padrão mesmo, mas para algumas pessoas não, né? Isso vai se resolver e aí fica como um momento típico ali do desenvolvimento mesmo adolescente e depois isso, né, isso passa e a pessoa se adequa, tá certo? Então, para estes pacientes, o manejo também é a gente tentar ali transformar, né, a rotina dele, tentar trazer um pouco, né, o momento do despertar um pouco para mais cedo e aí ele ir também dormindo um pouco mais cedo, mas são sujeitos que, por padrão, se você deixar ele funcionar sozinho, ele vai dormir de madrugada e vai acordar no final da manhã, perdendo aí, né, a manhã toda. A gente escuta muito essa expressão, né, ele perde a manhã inteira dormindo, né? Na verdade, se esse é o padrão dele, ele não perde a manhã inteira dormindo, ele ganha a manhã, né, dormindo, porque ele precisa dormir de manhã, que é o horário que ele tem sono, tá certo? Então, trouxe essas duas condições pra gente começar a pensar nisso, né, e começar a reconhecer isso também quando pacientes trouxerem, ou se de repente você que está assistindo esse vídeo se enquadra em uma dessas condições, acho que é importante buscar ajuda, buscar auxílio para tentar adequar ou a vida, né, ou adequar o sono às tuas demandas, às tuas necessidades. E é isso. Se você acha que esse conteúdo foi bacana pra você, se te ajudou de alguma maneira, dá uma curtida no vídeo e também se inscreve no canal, porque a gente fala de muitos assuntos semelhantes por aqui que podem te interessar, tá bom? Um beijo e a gente se vê.